E olha que eu sou um crítico, vou chegar às críticas de Rogério, porque hoje o Rogério vai ser criticado também, viu? Não vai sair isento da live de hoje, não. Principalmente pela demora inexplicável das alterações, pô. Inexplicável. Inexplicável. O cara mexeu com 35 no segundo tempo, pô. O Bahia perdendo o jogo. Inexplicável. Né? Então ele não vai passar isento, não. Agora, porra, não dá, velho. O jogador com a chip e Jean Lucas, o cara pegar a bola com 5 minutos no primeiro tempo e dá um chutão pra cima. Depois daquele passe de calcanhar ridículo que ele tenta dar. Rapaz, que suadeira, viu? Ó como eu tô aqui, ó. Eu tô suando. Eu tô passando mal. Calma, Moreno. Eu tô passando mal, Luiz Teles. O Bahia me faz passar mal. Rapaz, aqui, ó, vermelho de suor. Teve gente no grupo que ali, quando deu 2-1 do São Paulo, disse que ia dar um tempo no grupo, que ele não tava aguentando, o Bahia tava dando arritmia pra ele. Bicho. Enfim, vou ser sincero. Vocês podem me criticar e falar que o empate valeu muito mesmo, assim, pelo contexto do que foi o jogo, valeu. Mas eu tenho algumas cornetas a fazer. Quem não quiser ouvir cornetas hoje, apesar do resultado, né? Paciência, porque eu tenho algumas cornetas a fazer. Inclusive, talvez a principal delas, vão ter cornetas individuais, Luiz Teles, né? Para jogadores específicos. Mas a principal delas, para mim, vai para Rogério Ceni, né? Quem diria que Eric, dentro da área, perto da área, pode ser decisivo, né? Quem diria? Quem diria? Quem diria que Rogério Ceni, com 32 no segundo tempo, só tinha feito uma alteração, né? Aí teve que fazer 4 de uma vez só para poder oxigenar o time. E aí quem diria que o Bahia no abafa ali ia conseguir, de alguma maneira, encurralar o São Paulo e conseguir, né? Ir para cima para poder fazer o gol do empate, né? Então, assim, tô muito, muito aliviado com o empate, né? Eu acho que você empatar contra um concorrente direto seu fora de casa é válido, né? Na verdade, eu já estava esperando o empate, eu até falei, né? O meu palpite era 1-1, terminou sendo 2-2, mas eu estava na esperança do empate pro jogo de hoje. Agora, a gente tem algumas críticas a fazer e algumas questões a fazer. Claro, vamos abordar os pontos positivos, né? E talvez o principal deles é a raça, a entrega, né? Digamos assim, até o final, para conseguir empatar o jogo mesmo depois de tomar o 2-1. Mas tem algumas questões que não dá para deixar passar, né? Everton Ribeiro, numa atuação, mais uma vez, muito ruim. Jean Lucas fazendo hora extra em campo. Teve um lance no segundo tempo, o Bahia tomando 2-1. Everton Ribeiro e Jean Lucas trocando passe ali. Parecia que o Bahia tava dando 3-0 no São Paulo, pô. Sabe aquela falta do senso de urgência, Lua, que a gente fala o tempo inteiro aqui. O jogo tá 2-1 pros caras, aí tava Everton Ribeiro e Jean Lucas de toquinho no meio de campo, velho. Inclusive perderam a bola e gerou um contra-ataque do São Paulo, né? Que graças a Deus Arthur errou o passe para Lucas. E depois demos a sorte também, né? De o São Paulo terminar o jogo com praticamente 2 a menos, né? Porque Lucas sai machucado e o zagueiro, Alan Franco, tava sem condição de jogo ali naquela reta final, né? Ele tava ali mancando, não conseguia mais jogar. Então, assim, vamos... o meu ponto de vista é valorizar, né, o resultado, valorizar a entrega, a busca pelo empate. Mas, Luiz Teles, eu tenho... vou deixar registrado e farei ao longo do pós-jogo, que vai ser um pós-jogo, né, que a gente ainda vai ter tempo para abordar, mas eu tenho críticas contundentes a fazer para jogadores e para a comissão técnica no dia de hoje, que esteja registrado, Luiz Teles. Eu também tenho críticas a fazer, sobretudo a jogadores específicos, jogadores de quem a gente mais contava para uma partida como a de hoje, foram jogadores que mais tiveram abaixo, mas muito abaixo do seu normal. Eu tenho críticas também à comissão técnica, às opções e algumas, sobretudo a celeridade de Ceni em relação às situações de jogo, mas eu vou passar um pano também. Eu acho que algumas situações que foram impostas pela estratégia optada pelo próprio Ceni para o jogo também nos fizeram ter uma partida bem competitiva contra o São Paulo em qualquer placar. No início do jogo, no meio do jogo, perdendo por 2-1. Isso veio muito de um Bahia que, para mim, poderia usar isso como estratégia. Eu não acreditava ser a melhor estratégia, mas a opção por trabalhar, por não abrir mão da posse ou tentar trabalhar a posse, se mostrou uma estratégia frutífera contra esse São Paulo, né? Faltou um pouco melhor de execução, faltou um jogo melhor de William José para poder ajudar nesse sentido, né? Pô, tem alguns momentos aqui que eu vou listar aqui que foram tenebrosos, né? E eu acho que assim, a gente não ganhou esse jogo de hoje
vai ficar muito mais, ainda que tenha crítica a fazer, sim, sobretudo para mim, fazer as mudanças com 30 do segundo tempo assim, 35? O que é de pior. É muito complicado, né? Mas, assim, para mim, a gente não ganhou a partida de hoje por individual. Individual defensivo, individual ofensivo, a contribuição baixíssima dos meio-campistas, muito baixa, exceto, vou classificar a Juba como meio-campista, que foi de longe o nosso melhor meio-campista, assim, uma excelente partida de Juba na fase ofensiva. Na fase defensiva, fez parte regular do sofrimento, não foi nada ali de diferente. Mas, no fim das contas, é um resultado para comemorar, porque a gente continua em pontos perdidos à frente do São Paulo, um concorrente direto, uma partida dentro de casa contra a Chapecoense. Eu acho que o resultado, sim, é um resultado a se celebrar. Agora, eu concordo mais ou menos, né? Eu concordo em partes quando você fala que o Bahia mereceu ganhar. Se não fosse Léo Vieira, velho, não sei não, viu? Léo Vieira fez pelo menos umas 3 ou 4 Bahia intervenções. Não dá para tirar. Peraí, calma, deixa eu concluir. Calma, deixa eu concluir. Mas você disse que eu falei que o Bahia merecia ganhar. Mas você falou, não, cara. Eu falei, não foi. Porque, repare, performance individual conta, velho. Eu não disse que não conta. Eu só disse que o Bahia esteve no jogo em vários momentos porque Léo Vieira salvou. Inclusive no 2x1, o Léo Vieira fez defesas. No 1x0, o Léo Vieira fez defesas. Então, Léo Vieira nos manteve no jogo. Sim, então, assim, se o São Paulo tivesse tido também 10 centavos a mais de eficiência, né, do que teve, a gente não teria chance de vencer o jogo. Então, eu acho que a linha... Calma, deixa eu concluir, deixa eu concluir. Você falou durante 5 minutos, deixa eu concluir. Eu acho que a linha é muito tênue entre você vencer. O Bahia poderia ter vencido? Poderia. Mas poderia ter perdido. Nós fizemos uma atuação defensiva ruim. Ramos Mingo não jogou absolutamente nada. Acevedo jogou mal, principalmente no momento defensivo. Inclusive, o gol de Ferreirinha sai nas costas dele perdido. Um lance, inclusive, que só tinha um jogador do São Paulo dentro da área, que era Ferreirinha. Ele ataca as costas de Acevedo. A gente tinha 4 jogadores na área. O São Paulo faz um gol com 2 contra 4 dentro da área. Não existe, né? E a gente ficou vivo no jogo em diversos momentos porque o Léo Vieira salvou. Se Léo Vieira não tivesse salvo, cabeçado no escanteio sozinho, o jogador do São Paulo cabeceou sozinho, ele faz uma grande defesa. No início do segundo tempo, o São Paulo teve 2 chances seguidas com o Arthur. Uma que a zaga do Bahia se atrapalha, bate um com o outro, Jean Lucas erra o bote ali, Arthur chuta, Léo Vieira sai abafando. Depois teve uma outra no contra-ataque também, que ele sai do lado direito abafando e faz uma outra grande defesa com o pé direito, com o pé esquerdo, assim. Então, eu concordo que o Bahia poderia ter vencido o jogo. Poderia, mas poderia ter perdido. Eu acho que não foi uma atuação que a gente conseguiu salvar um ponto dentro do contexto do que foi o jogo, fazendo inclusive a ponderação de que o São Paulo terminou o jogo com um jogador a menos. O São Paulo terminou o jogo com um jogador a menos. Com 2, né? Quase 2. É porque Alan Franco terminou o jogo dentro de campo. Mas, pois é. Então, assim, eu faço essa ponderação. Poderíamos ter vencido? Sim. Mas poderíamos ter perdido e o São Paulo terminou o jogo com um jogador a menos. Se o São Paulo talvez não tivesse com um jogador a menos, talvez o Bahia não tivesse aquele ímpeto final para poder conseguir um empate. É o sim. Pronto, eu só quero que você recupere minha fala lá atrás. Minha fala foi muito clara. Se a gente tivesse uma jornada individual razoável de jogadores que temos confiança, nós teríamos saído de jogo muito provavelmente com triunfo. Foi isso que eu falei. Mas eu discordo, porque Léo Vieira salvou o Bahia em vários momentos. Agora deixa eu terminar. Não, você pode concluir. Os lances que você listou aí, você não listou um lance sequer que não tenha tido um erro individual de um atleta do Bahia. Um lance sequer. O que eu estou dizendo aqui, o São Paulo, nas chances que teve, o Bahia só se manteve no jogo porque o Léo Vieira foi providencial. No 1x0, o São Paulo teve chance. O São Paulo voltou muito melhor que o Bahia para o segundo tempo. O Bahia voltou muito mal, mais uma vez, dormindo, como é praxe. E o São Paulo teve no início do segundo tempo, pelo menos 2 ou 3 grandes chances de fazer o 2x0. Então, assim, quando você fala que o Bahia poderia ter ganho o jogo se individualmente tivéssemos melhor, eu não concordo com isso. Porque, se o Bahia tivesse 100%, beleza, a gente podia ter vencido o jogo, é claro. É até uma obviedade, né? Se todo mundo tivesse na sua condição 100%, não, se a gente tivesse ok, no que tivesse esperando ali, a gente teria mais chance de vencer o jogo. Eu continuo vamos lá, é um debate novo. Eu continuo discordando. Eu acho que não. Eu acho que Léo Vieira foi fundamental. Concordamos que Léo Vieira foi essencial para a partida. Concordamos que grande parte dos nossos jogadores, sobretudo aquele que a gente deposita mais confiança, tiveram uma partida muito abaixo, né? Muito abaixo do esperado.
sobretudo Everton Ribeiro e Acevedo, e ainda vou colocar aí nesse bolo David Duarte. Jean Lucas não jogou também nada. Teve. Mingo, mas porque Mingo, muita gente ainda tem confiança, mas a gente já vem desconfiando de Mingo há um bom tempo, né? Mingo tá muito mal, velho, tá muito abaixo, assim, né? Bem complicado, né? E bom, seguimos com nossos problemas de pouca efetividade dos pontas, né? Nosso ponta que está em melhor fase nesse momento, sobretudo na fase ofensiva, foi quem conseguiu fazer alguma coisa, que foi Pulga. Sanabria, o lance do gol vai muito para a conta dele, mas assim, foi terrível a participação de Sanabria na partida. Sanabria não tem fica muito claro para mim hoje a total falta de cacuete dele para posicionamento de campo, ofensivo e defensivo, diga-se. Eu discordo que o erro foi de Sanabria nesse lance aí. Para mim, ele podia ter dado passe antes, não deu passe. Ele poderia. Everton negou o passe. Ele poderia. Não deu, não confiou. Tentou levar para um. Tentou conduzir até o momento o ponto crítico. E quando chegou no ponto crítico, ele não teve perna. Para mim, Everton Ribeiro errou muito mais do que Sanabria nesse lance. Eu discordo. Não. Para mim, Everton Ribeiro errou. Eu acho que ele errou. Ele poderia ter dado o passe para o jogador mais enxuto, mais fresco, no início, mais um pouco no início da jogada. Nisso eu concordo. Mas a partir do momento que ele escolheu a condução, faltou assim um mínimo de cacuete do outro jogador que tem que ficar na passada da bola. Ele não pode se adiantar, ele não pode ficar atrás do zagueiro. Para mim, ele erra 2 vezes, né? 2 vezes, 3 talvez no último lance que ele termina resolvendo fazer. Mas não dá para assim, não enxergar o que aconteceu com o Sanabria, velho. Sanabria, esse erro é muito beabá, velho, de ataque. Você vai correr no ritmo da condução da bola, a não ser que você esteja muito em condição de receber uma bola na frente. E não era o caso. Ele não estava muito em condição. A proximidade do zagueiro impedia ele de fazer isso. Para mim, eu tenho certeza que ele vai tomar bronca de vestiário e depois na reanálise do jogo por conta disso. Assim como o Everton deve tomar a sua bronca também. Para mim, Everton também, concordo com você, eu achava que ele tinha errado no início, errou no início e errou naquele segundo momento. De novo, concordo, a partir daquele momento ali ele poderia ter dado passe também. Só para frisar aqui, eu acho que Everton, a culpa é 100% dele nesse lance. Eu não vi Sanabria passar da bola em momento nenhum. Inclusive, o movimento de Sanabria é acelerar quando ele vê que Everton... Da bola, Leiro. Da linha da bola. Você falou isso aí, que ele passou da linha da bola, que ele tinha que ter corrido atrás da linha da bola. Condução da bola. A velocidade da condução da bola, velho. É diferente. A velocidade da condução da bola, ele está atrás da linha da bola, ou não? Não. Oxi, como é que ele vai... Você não pode acelerar. Você está atrás da linha da bola e você acelera, você dá a permissão ao zagueiro fazer a cobertura. Que cobertura, Tele? Só tinha um zagueiro, era 2 contra 1. Qual é a cobertura que tem ali? Não existe cobertura ali. O zagueiro ficou dando o lado direito para Everton Ribeiro quase o tempo todo. Exatamente, aí era só Everton Ribeiro tocar pro lado esquerdo, justamente isso. Se o zagueiro tá dando o lado direito para ele... É porque a gente não tem imagem, infelizmente, velho. Assim, a gente não pode passar a imagem na velocidade certa. Vai ficar assim. Não, a gente pode passar. Aí depois a gente vai ter que cortar a gente pode passar. Depois a gente vai ter que cortar no pós. É isso. Vivo Life, Juba salvando o CN. Primeiro gol de falta. Hoje o golaço. Verdade. Que golaço. E assim, velho. Só faz o gol quem chuta, velho. Juba é um dos poucos jogadores que tem a coragem de arrematar de fora da área no Bahia. Por isso que ele faz gol. Juba é artilheiro do Bahia na Série A, velho. Juba é artilheiro do Bahia na Série A. O cara que é lateral esquerdo. Tudo bem que com a posse ele joga de meia, mas ele é um lateral esquerdo. E isso diz muito sobre o nosso ataque. Isso diz muito mais sobre o nosso ataque do que qualquer outra coisa, pô. Juba é o artilheiro do Bahia na Série A. Só faz gol quem chuta, velho. Só faz gol quem chuta. Se tem coragem pra chutar, a chance de... Às vezes a bola desvia, às vezes tem uma falha do goleiro, às vezes a bola vai na trave e entra. Velho, uma série de coisas pode acontecer. Agora, se você não chuta, não vai acontecer nada. Aí eu posso garantir pra vocês. E golaço, de fato. Mais um golaço, né? Acho que o jogo contra o Santos, o goleiro ali deu uma leve colaborada, né? Se posicionou mal, terminou tomando a bola no canto dele. Mas hoje, Rafael não teve o que fazer. Rafael só ajoelhou e rezou pra bola subir um pouquinho mais. Porque ali não tinha o que fazer, velho. Ali foi o famoso pombo sem asa, assim. Foi uma tamancada, realmente. E colocou o Bahia de volta no jogo, né?
Colocou o Bahia de volta no jogo. Jorge Augusto, Juba tá carregando no lado esquerdo sozinho. Mingo mal, Jean Lucas horrível. Resultado disso vai ser cair a produção de Juba sem ser culpa dele, verdade. Aliás, eu não sei o que o Rogério Ceni tá esperando para poder tirar Jean Lucas do time, sinceramente. Né? A partida de hoje, Jean Lucas não fez absolutamente nada, ele errou tudo que tentou. No início do jogo, nos primeiros 10 minutos, ele deu aquele chutão que ele deu para cima no início do jogo, foi aquilo ali é uma falta de respeito com o torcedor. A gente não tomou gol porque foi Cauli, né? A gente não tomou gol, foi Cauli. Ali foi a falta de. Ali é de uma displicência. Foi Cauli ou o Caleri que pegou aquela bola para arrancada? Foi Cauli. Não lembro, acho que foi Cauli. Mas acho assim, é de uma falta de respeito, é de uma displicência, sabe? Porra, um cara com a qualidade que ele tem, um cara que foi pra seleção brasileira, um cara que. É isso que a gente fala, nesses momentos decisivos, a gente tem que esperar mais de um jogador como ele, velho. E o cara pegar uma bola daquela com 5 minutos, nem dizer assim, não, eu tô cansado, vou dar uma espanada pra poder. Não, era 5 minutos no primeiro tempo, o cara dá uma bicuda pra cima, velho. Naquele lance ali, quase entregou o gol do São Paulo com 5 minutos. Aí, velho, imagine se saiu o gol. Aí depois, a culpa é de Rogério Ceni. Aí, velho, não tem estratégia de planejamento que resista. E olha que eu sou um crítico, vou chegar às críticas de Rogério, que hoje o Rogério vai ser criticado também, viu? Não vai sair isento da live de hoje, não. Principalmente pela demora inexplicável das alterações, pô. Inexplicável. O cara mexeu com 35 no segundo tempo, pô. O Bahia perdendo o jogo. Inexplicável. Né? Então ele não vai passar isento, não. Agora, porra, não dá, velho. O jogador com a chip e Jean Lucas, o cara pega a bola com 5 minutos no primeiro tempo, dá um chutão pra cima. Depois daquele passe de calcanhar ridículo que ele tenta dar. Porque se ele dominasse a bola, era 2 contra 1 ali do lado esquerdo, era só ele dominar a bola e dar o passe na profundidade para Eric Pulga. Deu até certo na sequência, né? Porque o São Paulo erra a saída de bola, a bola volta pro pé dele e ele acha a Pulga. Mas de início ele tentou dar um calcanhar completamente displicente, velho. Jean Lucas é praticamente igual a displicência ultimamente. Se a gente falar de displicência, a gente já pensa logo em Jean Lucas dentro do time. Então, assim, hoje, nesse momento, o Jean Lucas, para mim, mesmo com as questões físicas, né, entendo a pujança física dele, eu entendo a importância dele, né, fisicamente falando, mas hoje, para mim, Jean Lucas senta no banco do Bahia. Eu botaria o Rodrigo Nestor para jogar ali. Rodrigo, eu botaria o Rodrigo Nestor para jogar ali. Para mim, o meio de campo do Bahia tem que ser como jogou hoje. Se ele quiser manter Eric, eu não gosto de Eric de primeiro. Né? Eu prefiro o Eric mais perto da área. Nem que ele faça um meio de campo com Caio, Eric e Everton Ribeiro, por exemplo, quando o Caio puder voltar. Ou até Acevedo vir para o meio e ele jogar com Acevedo, Eric e Everton Ribeiro, não sei. Realmente não sei qual é a melhor formação. A gente teria que pensar, né, abrir o campinho para poder debater. Ou até, velho, fazer uma coisa que há muito tempo eu peço para ele fazer. Ainda mais no circunstância de jogo. Puxa a Juba para o lugar de Jean Lucas para o meio e bota Iago de lateral. Qual é a dificuldade de fazer isso? Uma coisa simples. Na circunstância de jogo, eu até entendo ele não começar assim. Ele não começar com Iago e Juba, entendo. Mas numa circunstância de jogo, vai perdendo o jogo. Jean Lucas tirando pedra em santo, puxa a Juba pro meio pro lugar de Jean Lucas e bota Iago de lateral e segue o jogo, segue o baile, velho. Você vai ter o melhor de Juba, que é a aproximação, que é a chegada jogando mais adiantado, e vai ter o Iago ali na ultrapassagem, puxa o Sanabria ou o Pulga um pouco mais para dentro, pode até mudar a característica ali de quem tá pelo lado do campo, não tem problema, né? Pode até botar um outro centroavante se ele quiser, fazer qualquer outra coisa. Agora, sabe, se desprender da mesmice, velho. Né, se desprender da covardia, da demora injustificável e inexplicável. Sem dúvida nenhuma. E Jean Lucas, eu vou te contar, assim, Jean Lucas tá me dando raiva, assim, as atuações dele, velho. Porque é displicência. Porque Jean Lucas é bom jogador. Você vê que é displicência. É muita pose e pouco futebol, Listes. Não, além da mudança, além das demoras das mudanças, que eu já falei sobre isso, mas uma coisa me incomoda. O momentum, né, do jogo no 1-1 era nosso. O São Paulo sentiu o gol de empate do Bahia. Completamente. Os próximos 5 minutos ali só deu Bahia, pô. Então, assim, sabe, eu acho que falta, Rogério, essa sensibilidade ou essa coragem de aproveitar o momentum. Sabe? Aproveita a zorra do momento, velho. Ele deveria ter mexido ali, Lula. O Bahia empatou o jogo e tava com um momento bom a seu favor, mexe ali. 25 minutos, já demorou até demais. Mas empatou o jogo, achou um chute de fora da área, empata o jogo e o momento fica a seu favor. Você vê que o São Paulo a bola começou a queimar no pé de São Paulo. São Paulo ficou perdido, o Bahia pressionou ali, o São Paulo começou... Velho, aproveita a zorra do momento, né? Troca ali. O gol de Juba sai com 25, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, sai com 25. Né? Ele já podia ter mexido até antes. Eu acho que ele poderia ter mexido, Lula, quando o Bahia volta para o segundo tempo, não volta bem, o São Paulo naqueles primeiros 10 minutos ali teve 2 ou 3 chances, era para ele ter mexido logo ali. Aí ele só botou Sanabria. Ok. Beleza. Aí passa um tempo, o Bahia empata o jogo, ficou ali nos próximos 5, 10 minutos em cima do São Paulo. E o que é que ele faz? Espera tomar o segundo gol para mexer. E aí mexe 4 de vez. Sabe? Eu acho que falta essa sensibilidade, velho, para Rogério. Falta esse aproveitar do momento. Sabe? A gente vê vários treinadores fazendo isso.
O Lacondé fez isso com o Bahia Fonte Nova. Quando o Lacondé botou 2x1 no pênalti, logo na sequência ele botou lá Manga e tal. E o Remo aproveitou o momento do jogo a seu favor, com a torcida ali, né? Obviamente, naquela bronca, e fez o jogo acontecer a seu favor. Às vezes o que falta é essa coragem, esse estalo, essa mudança essa virada de chave dentro do próprio jogo. É isso que a gente pede. E ele demorou uma vida para mudar. Né? Pois é, fazendo assim, algumas mudanças mais agressivas. Porque assim, uma coisa é você fazer uma mudança louca, né? Assim, de mudar a estrutura no momento que você tá bem. Ninguém tá pedindo para botar David Duarte de centroavante como o Abel Ferreira faz com o Gustavo Gomes, não. Entendeu? Exato. Não é isso. Mas, assim, essa oxigenação, ou ainda, você bota um jogador que atua na mesma faixa de campo, no mesmo lugar, mas com uma característica diferente que preocupe, né, o time adversário, ou ainda jogadores que estavam muito mal na partida. Qual era o motivo de manter Everton Ribeiro ainda nessa partida, depois que a gente conseguiu o empate? Nenhuma. Estava muito mal, não conseguia marcar ninguém, não conseguia acertar os passes. Né? Jean Lucas, idem. Né? Assim, por que não tirou um ou outro ali? Ele tinha ainda dois momentos de substituição a fazer, com 4 jogadores a serem substituídos. Então poderia ter escalonado um pouco mais, melhorado não só a oxigenação, mas talvez uma característica que incomodasse o adversário ali, né, que impusesse ao adversário pensar um pouco mais no que fazer. Né? E eu estou contigo, acho que deixar para o minuto 35, mesmo com a gente, em teoria, descansado, mas a gente já não estava mais em campo mostrando a mesma energia que mostrou no primeiro tempo, por exemplo. O que mostrou ali até 10, 15 minutos no segundo tempo. Acho que hoje, inclusive, a gente conseguiu dosar a intensidade muito bem. Muito bem. Eu gostei hoje da postura do Bahia em termos de intensidade no jogo até ali o minuto 20, 15 do segundo tempo. Depois, eu anotei aqui para poder falar direitinho, né? Porque eu olhei aqui, eu fui olhar as minutagens certinhas e eu trouxe aqui agora. O Bahia faz o gol de empate aos 17 minutos do segundo tempo. 17 minutos do segundo tempo. E entre o minuto 17 e o São Paulo fazer o segundo gol no minuto 28, esses 10 minutos aí, 9, 10 minutos, foram do Bahia. O momento era esse. Fez um empate com 17, mexe 17, 20 minutos, mexe no time, faz o time ir pra cima, muda a característica dos seus jogadores, faz um time mais dinâmico, mais incisivo, vai pra cima, aproveita o momento. E ele não faz isso. Né? Aí o que é que ele fez? Esperou o São Paulo fazer o segundo gol. O São Paulo faz o segundo gol, acha o segundo gol, né? Porque o São Paulo acha o segundo gol numa jogada estava controlada, um cruzamento de Caleri na linha lateral para Ferreira cabecear no meio de 4 jogadores do Bahia, sozinho, né? A Acevedo dorme na jogada. E mesmo depois de tomar o segundo gol aos 28, ele vai mexer com 36, pô. Ele ainda demora mais 6 minutos para mexer. E aí tem que fazer as 4 de uma vez só. Aí depois contou com a sorte, né? Aí o Lucas se machucou, o São Paulo ficou com o jogo da menos. Aí teve o componente sorte também. Né? É aquela velha história do si. Se o São Paulo terminasse com 11 e a gente empatar o jogo, não sei. É o componente do si. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí teve o componente sorte também, que é importante a gente frisar aqui. Mas, velho, não existe você segurar 4 substituições para fazer no minuto 82, pô. 81, 82, que foi 36, 37 no segundo tempo. Não existe, velho. Não existe. Então, fica aqui a minha crítica ao Rogério. Acho que o resultado ele foi bom. Né, dentro do que foi o contexto do jogo, a gente salvou um ponto fora de casa contra o adversário direto, como o Lula fala no campeonato de pontos perdidos, a gente ainda está à frente do São Paulo, a gente vem para o jogo em casa agora, né, e a gente espera que a gente consiga vencer esse jogo para poder nos mantermos ali na briga, né, continuar bem na competição. Acho que isso tudo é relevante. Agora, a entrega, né, os jogadores mostrando que querem, Eric faz o gol, ele tira a camisa e sai comemorando, batendo no peito, extravasando ali, né, mostrando que queria, que quer. Né, os jogadores saem comemorando com ele, então mostra que os caras estão querendo, que é uma fase ruim. Mas, velho, não adianta você se acomodar numa fase ruim. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, dificilmente você terá resultados diferentes. Dificilmente. Então, isso que me incomoda. Essa falta de feeling de Rogério. Isso não é de hoje. A gente fala sobre isso há muito tempo, que vários treinadores têm esse feeling de jogo muito mais apurado. Não tô falando de nó tático, não, velho. Ele poderia até mexer 6 por meia dúzia, mas mexer no time, energizar o time, né? Não ironicamente, o São Paulo fez 3 alterações no minuto 71 do Stanley. Enzo Dias no lugar de Wendel, Luan no lugar de Danielzinho e Ferreirinha no lugar de Luciano. Sabe o que aconteceu 2 minutos depois? Gol do São Paulo. Porque quem entra, ele tá querendo dar vida, velho. Normalmente entra energizando o time. Pode até tecnicamente falhar ali uma coisa ou outra, mas entra energizando o time. Energia. Futebol hoje em dia não se faz futebol sem energia, sem intensidade, mas hoje não se faz.
Não se faz futebol dessa maneira mais. Outra coisa, assim, um problema nas mudanças de time é quando você faz muitas trocas ao mesmo tempo, né? Aí você termina bagunçando taticamente. Mas justamente ali você tinha uma janela, uma oportunidade, nesse momento, de fazer poucas mudanças e energizar. E não deixar para fazer 4 de uma vez, como foi que aconteceu. Pois é. Realmente não tem como defender, né? Não tem. Faltam exemplos para poder ajudar a defender, né? Se fosse um no cravo na ferradura, ainda tinha a defesa, né? Mas são 500, né? No cravo, ou ao contrário, né? E é uma discrepância muito grande da quantidade de erros de aproveitamento do que é positivo, do que acontece negativamente. Então, realmente, estou contigo, assim, talvez esteja muito perto no momento de começar a tentar alternativas de jogo, né? Alternativas diferentes, de sacá-lo mais cedo na partida, por exemplo, que é uma outra alternativa que pode funcionar, né? De testar, por exemplo, essa sua mudança, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Trabalhar com o lateral esquerdo mais próximo à linha lateral e oficializar Juba, né, pelo meio, e aí talvez mudar até a peça do ataque. Essa é uma formação que eu acho que Sanabria funcionaria melhor, por exemplo, do que como ele foi colocado hoje para jogar. Talvez, não sei o Eric Pulga, mas talvez até o próprio Eric Pulga também possa funcionar melhor. E ele fez o que eu cogitei no campinho com você, né? Puxou Pulga para direita. E ele inverteu o primeiro Pulga e Kiki, que foi interessante. Quem diria, né, que poderia dar alguma coisa diferente, né? Somente inverter os pontos, a gente falou sobre isso aqui. E depois ele manteve Pulga pela direita e tirou Kiki para colocar Sanabria, né? E ainda que Sanabria não tenha feito assim uma grande partida, mas terminou participando do lance do segundo gol, né? Ele lance do gol, ele tem participação essencial. Né? Essencial. E outra coisa, só para falar do segundo gol, antes que eu me esqueça, o segundo gol tem uma outra coisa que é raríssimo. Acho que a gente viu ali na primeira ou na segunda partida do ano, que foi Ademir entrando na área em posição posicionado para cabecear. Cabeceou a bola. Né? Acho que ele teve um lance desse nas primeiras partidas do ano, se eu não me lembro aqui, que ele entrou na área, estava ali mais próximo da área e conseguiu fazer algo parecido. Né? Mas, assim, tanto que a gente reclama de um posicionamento mais inteligente dos pontas para aproveitar os cruzamentos, para aproveitar as bolas cruzadas, as chegadas do Bahia ali de fundo, que finalmente aconteceu. Né? Vem um cruzamento de Juba, próximo à linha, ali já bem encostado venenoso, na né? lateral. Excelente cruzamento. A bola anda de Juba no cruzamento, a bola é rápida, né? A cabeçada de Ademir, a falha de Rafael, né? Ali, Beabá também, foi muito infantil ali, velho. Né? Ali era tapinha para escanteio e bola, e vida que segue, né? Foi encaixar uma bola ali, tomou uma tapa da trave, e aí Eric tava, né? Como diria Leiro, quem diria Eric próximo à linha da grande área ia dar resultado? A vibração de Eric, para mim, foi sintomática, disse Vinícius Oliveira, como se estivesse reafirmando seu momento e o merecimento da sua titularidade. Perfeito. Eu só faço um adendo. Eu gostaria de ver Eric mais perto da área. Né? Eu acho que ele tem muito mais a contribuir. Cabeceio, infiltração, finalização de fora da área. Eu acho que as maiores características de Eric são jogando próximo da área, atacando os espaços, brigando pelaquela bola, ajudando na marcação pós-perda. Eu gosto mais de Eric ali. Mas... claro, tem que dar o braço a torcer. Hoje, Eric foi um dos melhores em campo, jogando de primeiro homem. Deixa eu fazer um comentário sobre o primeiro tempo. O comportamento do primeiro tempo do Bahia foi diferente do comportamento do segundo tempo. No primeiro tempo, a gente viu quem fazia a armação de jogo era quem fazia ali a saída de 3 era com Acevedo, David Duarte, Mingo, e quem fazia o apoio era Juba pelo lado esquerdo e Eric pelo lado direito. Durante um bom tempo mesmo, o que a gente viu foi um Acevedo que não passou, que não, de maneira alguma, passava, e coube a Eric, em alguns momentos, fazer a condução e chegar mais próximo à área. E eu não sei se foi um comportamento natural ou se foi um comportamento treinado, porque do lado esquerdo, a gente vê Juba fazer muito isso, e fazer, inclusive, inversões de posição com Everton Ribeiro, com o próprio Jean Lucas. Do lado direito, a gente não via.
né? Sobretudo quando joga Caio. E aí, nesse jogo, com muita clareza, eu vi essas aproximações que não deram em nada, que não foi dada continuidade, ele não entrou na área, por exemplo, ele não finalizou de fora da área, ele não tocou de lado com lateral, né, coisas que a Acevedo faz, por exemplo, mas houve esse comportamento. E no comportamento do trio de meio de campo, Juba, Everton Ribeiro e Jean Lucas, eu também vi, da parte de Everton, uma fluidez maior em relação à linha de meio, em relação à segunda linha do Bahia. Né? Ele caiu algumas vezes pelo lado esquerdo, ele não ficou tão próximo ali do lado direito como normalmente ele fica quando o Caio está em campo. Então vi também essa mudança um pouco nesse comportamento.